COP30 está começando. Estamos já começando a chegar hoje os chefes de Estado, ou então representantes do chefe de Estado, né? Chefes de Estado, querendo lembrar, não são chefes de governo. Em alguns países, como o Brasil, as repúblicas presidencialistas, essa figura é a mesma. O chefe de Estado da Inglaterra é o rei Charles, o filho dele, que é uma espécie de vice de um rei, quem está representando o Reino Unido, mas você tem outros chefes de Estado também vindo, tudo mais. Essa COP acontece no contexto em que o governo acabou de liberar, através do IBAMA, o início da exploração de petróleo para se assegurar de que há, de fato, petróleo na margem equatorial do Rio Amazonas, e tem todo esse debate. Os americanos não estarão, não mandarão representantes, é a primeira COP que não terá representantes americanos. O que você acha que está... Você acha que tem peso para a COP? Desculpa, que a COP tem peso para as eleições no ano que vem? Você acha que tem relevância na política interna do Brasil? Pedro, é uma pergunta muito boa, né? Eu creio que tem duas questões importantes aí, né? A primeira delas é que, daquilo que a gente tem de dado, e isso talvez descontente membros da audiência que tenham um enorme apego às questões ambientais, eu respeito, mas assim, meio ambiente não importa em termos eleitorais. Assim, não é uma preocupação média do eleitorado. É uma preocupação de alguns atores, de um pedaço muito pequeno do eleitorado que mora em grandes cidades ou que está engajado na temática. Isso não é relevante do ponto de vista eleitoral, né? Por características de longo curso, o país é muito desigual, há outros problemas. Se você for pensar, inclusive, nas populações do norte que estão vivendo dentro da Amazônia Legal, é uma situação muito complexa e tem um olhar muito diferente do que um indivíduo, de repente, em São Paulo está pensando sobre meio ambiente, mas isso teria que ser um tema para outro programa. Então, eu acho que isso, em saída, não é a pauta. Assim, se alguém tem a ilusão de que da COP sai um tema, um discurso, um elemento que melhore ou piore muito a vida do presidente, eu sou bastante cético em relação a isso. Agora, naquilo que é a construção de um elemento clássico do lulismo como grupo político e um ator político, é sempre muito importante para o Lula conseguir ser retratado como um líder que está entre os grandes líderes. E aí, nesse sentido, eu creio que a presidência da República, a comunicação da presidência da República quer boas fotos. Com a ausência do Trump, ele vai tentar tirar boas fotos com outros atores. O Macron vai tirar uma boa foto com o príncipe do Reino Unido, vai buscar construir essa ideia de dizer, olha, o Lula é uma liderança internacionalmente respeitada, né? E eu, inclusive, creio que, para além daquilo que é o embate de questões ambientais dentro da COP, que isso gere algum prejuízo para a delegação brasileira ou constrangimento nas negociações, a autorização de sondagem na margem equatorial gera efetivamente mais dividendos que prejuízos ao presidente. Naquilo que envolve a construção de grupo político na região, naquilo que envolve talvez tentar dar uma mensagem positiva para os eleitores que ali vivem na expectativa, via olhar de comparação, de ver o impacto positivo da descoberta de petróleo na vizinhança, em específico ali o Suriname, a Guiana, né? Em comparação com um nível de vida que é muito difícil, em alguns casos, na maioria dos casos, infelizmente, paupérrimo, né? Vamos lembrar aí que Macapá ficou semanas sem energia elétrica há menos de uma década. Por quê? Porque o gerador que fornecia energia à cidade explodiu e ninguém sabia quem era o responsável, as pessoas perderam o que tinham, as pessoas perderam comida, porque ficaram 3 semanas sem energia elétrica, mais ou menos.
Luísa, se eu tiver errado o prazo aí, depois você corrige. Fazendo a checagem. Aqui, né? Então, eu acho que esse é um elemento importante, tá, Pedro? Não vejo, as coisas podem mudar, mas com os dados que a gente tem, a questão ambiental não é um elemento decisivo para uma eleição. Ele pode ser decisivo em uma conjuntura muito específica, que é, por exemplo, 22, né? Onde a convergência de temas de temas de pequeno impacto para grupos diferentes foi criando uma coalizão em torno do Lula e ele jogou parado, né? Que eram meio ambiente, direitos, causas de gênero, tudo. Os erros de Bolsonaro em cada um desses temas foi gerando uma onda e o Lula ganhou meio que jogando parado. Creomar, é sempre um grande prazer estar contigo aqui. Muito obrigado. Prazer é meu, gente. Sempre uma alegria, um abraço e até a próxima. Valeu, obrigado. Obrigada, Creomar. E olha, a gente recebeu mensagens aqui, Pedro. Eu devia, inclusive, ter falado com o Creomar aqui ainda, mas enfim, já vai ficar o recado. A nossa audiência... Agora acabei de perder o nome dela também, mas alguém disse, gente, eu adoro o Creomar, que bom que vocês têm chamado ele com frequência. Creomar está conosco às quintas-feiras a cada 15 dias, semana sim, semana não. Você encontra ele aqui nas quintas-feiras. E tem mais um recado importante. Ele falou do texto dele da quarta-feira. O Creomar escreve pra gente às quartas-feiras também no Meio Político, que é um conteúdo exclusivo para assinantes do Meio Premium. Então, pro João Batista Baeta, que tá dizendo aqui, pô, gente, eu quero assinar o Meio, me ajudem aí. Aqui está para você, João, nosso QR Code. Você pode apontar seu celular para a tela, fazer a sua assinatura ou então pegar o link aqui na descrição do vídeo. São só R$15 por mês. Você tem acesso aos textos do Meio Político às quartas-feiras, a nossa edição de sábado, ao acervo do nosso streaming e ainda ajuda a gente a fazer o Central Meio. Só por R$15 vale muito a pena, hein? Então, podemos ir a Belém, chefe? Vamos a Belém. Vamos a Belém, porque Ian Boechat já está com a gente, que ele está acompanhando a abertura ali dos trabalhos na COP30, a chegada dos chefes de Estado, o discurso do Lula. Então, boa tarde, Ian. O que você conta pra gente? Boa tarde, Pedro, boa tarde a todo mundo que está ouvindo a gente. Olha, esse primeiro dia da COP, que ainda não é a COP oficial, né, que agora é o momento do encontro dos chefes de Estado, está um pouco bagunçada, digamos assim, né? Pra você ter uma ideia, na hora que o Lula estava falando, os corredores a gente estava ouvindo furadeira, serra de cortar madeira, pessoal batendo prego para tentar prender algumas instalações, enfim, tá tudo muito em cima da hora e pouca coisa está pronta, né? Não dá para dizer que o serviço está todo completo, né? Mas eu achei interessante o discurso de Lula, principalmente quando ele faz uma comparação com a Rio 92, né? E pensando, como o Pedro estava falando agora há pouco com o Creomar, sobre o número de chefes de Estado que vêm para essa COP e que foram para a Rio 92. Dessa vez tem cerca de 30, 10 presidentes, 3 príncipes e uns 10 primeiros ministros. Em 92 eram 100, né? 100 chefes de Estado, incluindo o presidente dos Estados Unidos, o presidente de Cuba, Fidel Castro, o Papa na época não veio, mas mandou uma delegação de 14 pessoas. Então isso dá um pouco o tom de como essa questão da discussão climática hoje, mais de 30 anos depois, parece ter perdido tração mesmo com a Terra aí aquecendo a 1,5 graus centígrados acima do que era registrado há 100 anos, né? Mais de 100 anos um pouco, antes da industrialização. Ian, vem cá, e certamente isso deve estar sendo discutido, né? As pessoas devem estar comentando eu não sei se esvaziamento seria o termo correto ou o termo mais adequado, mas essa parca presença de chefes de Estado. É claro que existem chefes de Estado importantes, mas essa coisa de ser muito menos gente. O que é
O problema são os hotéis de Belém, que nem todo mundo conseguiu vaga e as delegações não necessariamente tinham dinheiro para bancar seus diplomatas, seus negociadores aí. O problema é a ausência dos americanos. Os americanos decidiram meio que em cima da hora que não viriam, né? Ou o problema é mesmo o tema não empolga mais? O que você acha que pode estar acontecendo? O que está sendo comentado aí? Olha, Pedro, eu acho que tem uma relação direta com o enfraquecimento do multilateralismo no mundo, né? As decisões que vão ser tomadas na COP, que elas têm que ser decisões multilaterais e que cada país vai fazer a sua parte, mesmo que haja uma alteração no Basileia III para poder fazer uma tributação maior sobre super ricos, jatos executivos. Mas a verdade é que a gente vive uma crise nesse momento do multilateralismo, né? E eu acho que esse enfraquecimento aqui é um pouco a demonstração disso. A ideia é criar um fundo aqui para as florestas tropicais de 1,3 trilhão de dólares, né? Mas hoje mesmo saiu notícia de que a Inglaterra vai pular fora do barco, não vai botar dinheiro. O Brasil está colocando 1 bilhão de dólares, muito pouco perto da meta, né? Mas eu acho que tem mais relação com a questão de um momento que a gente vive em que o multilateralismo está muito enfraquecido. Então, não veio os Estados Unidos, não veio o presidente da China, não veio o presidente da Rússia, sabe? Os grandes líderes mundiais, as grandes potências que podem influenciar de fato numa mudança, não estão aqui, né? A gente tem o Macron, que é bastante importante, tem o primeiro-ministro britânico, mas é diferente do que foi, né? Eu acho, do que foi há 30 anos. E não acho que é uma descrença na possibilidade de que... Por favor. E não só, né, cara? Na Malásia, 2 semanas atrás, tinha um conjunto, embora um número menor de líderes, um conjunto mais relevante de líderes de economias importantes, né? E no encontro regional. Tem uma coisa ali também de... O que eu estou talvez tentando dizer é que... Não descartando a ideia de que o multilateralismo está mais fraco, e está mesmo, é evidente que está, e Donald Trump não é o único representante disso, mas é o marco principal disso. Tem um outro ponto, né, Ian? Esses encontros de chefes de Estado estão acontecendo com mais frequência e nos lugares os mais distintos, né? Antigamente eram poucos os fóruns em que você tinha o G8, aí depois o G20, mas eram raros esses encontros. Passaram a acontecer meio que o tempo todo, né? Eu acho que tem isso também, né? E tem também uma frustração de que as metas, os acordos que foram fechados nesses fóruns anteriores nunca foram cumpridos, né? A gente viu o Acordo de Paris, por exemplo, que os Estados Unidos saíram fora do Acordo de Paris. Toda a discussão que se teve há uma década, agora uma década, parece estar perdida, né? Eu acho que há não é um desinteresse, mas também uma certa desconfiança de que esses encontros podem, de fato, trazer resultados concretos, né? Essa é a percepção nesse momento. Tem vários dias ainda de conferência. Pode ser que o Lula consiga, de fato, fazer com que o fórum, o Fundo das Florestas Tropicais saia de fato, que tudo mude. Mas, por enquanto, tem esse clima aí, está tudo muito enjambrado, sabe? Como a gente diria, assim, bem no popular. Tanto das instalações, de quem está aqui, dos discursos. Enfim, eu acho que a comparação que o Lula fez com a Rio 92 enfraquece essa COP, sabe? E é um momento também que, como o próprio Brasil, os Estados Unidos e vários países do mundo perceberam que não dá para viver sem petróleo ainda, né? É impossível viver sem petróleo ainda. E vai ter muita perfuração de petróleo acontecendo no mundo afora. Então, eu acho que há esse desencontro, sabe, entre o discurso do Guterres, entre a ideia de que é preciso salvar o planeta, mas, ao mesmo tempo, todo mundo que diz que tem que salvar o planeta, de alguma forma, está também contribuindo para o aumento das emissões. Então, isso causa uma desconexão também aqui. Eu acho que isso é um pouco claro aqui.
Ian, eu não vou te prender muito mais tempo não, mas dá pra gente só um cheiro aí de clima? É muito açaí, tá muito quente? O que os estrangeiros estão olhando? Faz um featurezinho aí rápido pra gente. Feature, para quem está nos assistindo, é como nós jornalistas chamamos aquelas matérias mais leves, mais de comportamento. Se você fosse escrever um feature sobre o clima na COP, o lead ia ser o quê? Gabriel pergunta se você já tomou um tacacá, Ian. Ainda não tomei o kkk, mas o meu lead seria de que a ideia de que a COP não ia dar certo quase se tornou verdade, sabe? Porque está tudo muito desorganizado aqui. Desorganizado ao ponto de, no setor de imprensa que eu estou aqui agora, ninguém sabe o que vai acontecer, as televisões não funcionam, os banheiros estão todos sujos, enfim, uma boa parte das coisas estão sendo construídas ainda, do estrangeiro reclamando muito que ninguém fala inglês, nem o pessoal que está trabalhando aqui na produção para auxiliar os jornalistas estrangeiros, é impossível encontrar alguém que fale inglês. Então, assim, há que se ter boa vontade também, porque de fato aqui é a Amazônia, né? Aqui é o Brasil real também, né? A gente sabe que o Brasil real não é São Paulo, não é o Rio, é um outro Brasil. Mas eu já acompanhei outros fóruns, eu estive no G20 agora recentemente no Rio. É diferente, né? É diferente. Tem uma sensação, pelo menos nesse primeiro dia, assim, de uma coisa, caramba, que bagunça. Você aí, você sabe como ficar ainda mais perto da gente? Com o Meio Premium, é com essa assinatura que você tem acesso ao melhor do meio. Reportagens e análises exclusivas, documentários e séries no streaming, desconto nos cursos, novidades de bastidores em primeira mão. Quem toma boas decisões precisa estar bem informado e não apenas consumir notícia, né? Clica no link na descrição e experimenta o Meio Premium.